É possível mudar o perfil da integração lavoura, pecuária, floresta investindo em outras culturas? Essa e outras respostas você tem agora na Capacitação Tecnológica. Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar a questão da viabilidade econômica de sistemas integrados, uma comparação entre sistemas ILP e ILPF. Meu nome é Mariana de Aragão Pereira, eu sou zootecnista com doutorado em administração rural pela Universidade de Lincoln, na Nova Zelândia, e sou pesquisadora da Embrapa Gado de Corte desde 2001, com atuação na área de economia e administração rural. E hoje, então, nós vamos abordar esse tema tão importante, que é justamente a questão econômica relativa a esses sistemas integrados. Então, passar a falar um pouco agora da questão das diretrizes econômicas para avaliação dos sistemas de LPF. Aqui são algumas características dos sistemas integrados e que têm implicações para as análises econômicas. Todas essas características têm algum tipo de impacto no tipo de análise que a gente vai fazer para chegar às conclusões de se os projetos são viáveis ou não. Vamos passar a cada uma delas. Então, a primeira é o seguinte, como eu disse, tem uma infinidade de alternativas de produção e que dependem desse ajuste, né, e de conhecer qual é o mercado, qual é o objetivo do produtor e definir quais são os fatores de produção existentes. Será que com esses fatores eu tenho condições de executar o meu plano? Eu vou ter que adquirir novos fatores? Os recursos vão ser próprios, vão ser financiados? Tudo isso tem que ser considerado. Né? E quais as atividades que eu vou fazer, que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com soja, vou trabalhar com milho, com pecuária, com ovinos. Quer dizer, existem infinitas possibilidades. Né? Então, é muito importante que elas sejam todas analisadas a princípio para que o projeto depois tenha uma chance de ser bem sucedido. Uma outra questão é como que eu vou fazer então para tomar decisão, já que existem tantas possibilidades, tantas alternativas, como que eu vou tomar a decisão, a melhor decisão? Então existem também ferramentas ou sistemas que permitem uma análise desses cenários, desses possíveis cenários. Por exemplo, trabalhar com simulações, dá para trabalhar com programação linear, para determinar a distribuição ótima dos recursos ou das áreas, né, dentro das atividades. As planilhas eletrônicas também são bastante úteis, são simples e são úteis de serem utilizadas para poder fazer justamente essas análises. Então, existem essas ferramentas para ajudar no processo de tomada de decisão. Um outro fator muito importante, quando a gente está trabalhando com sistemas integrados, é que eles são sistemas de longo prazo. Assim como a própria pecuária de corte, ela já é uma atividade de longo prazo, mas quando se fala na introdução, por exemplo, de componentes florestais, esse horizonte se expande. Né? Então, o nosso projeto, a gente tem que considerar isso. Por quê? Porque o valor da moeda é diferente no tempo. Né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas existe uma preferência temporal pela moeda no dia de hoje. Né? Um valor atual vai ser diferente desse mesmo valor daqui a 5 anos. Né? Então, a gente tem que considerar isso dentro das nossas análises econômicas. Uma outra situação é que, normalmente, se trabalha, dificilmente o sistema vai partir do zero para ser totalmente implantado. Então, o cenário que se trabalha normalmente é com uma mudança a partir de um sistema de produção que já existe. E nesse caso, pode-se trabalhar com fluxos de caixas adicionais. O que é isso? É simplesmente considerar o quanto a mais eu terei de custo e o quanto a mais eu terei de gastos, de receitas, caso eu implante esse sistema de produção. Então, o que a gente chama de orçamentação parcial. Tá? Então, a possibilidade de se trabalhar.
E a gente tem que analisar também a questão do perfil, então, desse fluxo de caixa. A gente vai trabalhar um pouquinho mais essas questões quando a gente entrar na análise de investimento propriamente dita. Aqui a gente só está realmente dando uma passada geral nesses assuntos, para vocês tomarem conhecimento. Os efeitos defasados. O que é isso? Bom, os efeitos defasados é porque no último ano, todo projeto de longo prazo vai ter receitas e despesas ao longo desse período. Então, entra um pouco da questão que a gente comentou há pouco, sobre a questão da moeda, da diferença do valor da moeda no tempo, e também a questão de você incorporar os investimentos no final, os benefícios desses investimentos no final do seu fluxo de caixa, do seu projeto. É importante também, muito importante, dentro do fluxo de caixa, considerar os financiamentos. Então, se foi feito financiamento, eles vão entrar normalmente nesse fluxo de caixa, como receita ou despesa, né? Recebeu o financiamento, entra como receita. Pagou o financiamento, fez a amortização, ele vai sair como despesa. Aqui a questão dos objetivos, como eu comentei já anteriormente, que é importante se considerar a questão desses objetivos dos produtores, da empresa rural nas análises econômicas, porque esses objetivos vão balizar a tomada de decisão sobre os sistemas mais interessantes. Um outro fator importante é que nos sistemas integrados, os benefícios muitas vezes são difíceis de serem valorados. Por quê? Porque não existe, às vezes, um valor monetário para determinadas benesses que o sistema proporciona. Então, por exemplo, como valorar o benefício de uma palhada que sobra de uma lavoura para a pastagem? Ou vice-versa, né? A palhada da pastagem no plantio, na conservação do solo, né? Evitando a erosão. Então, como valorizar monetariamente esse tipo de coisa? Uma outra questão própria da adubação. Como considerar a adubação, porque a adubação, por exemplo, da soja, ela tem um efeito benéfico para a pastagem. Como valorar isso economicamente? É difícil, né? Mas são benefícios que existem, que estão lá. É justamente aí que existe a situação ganha-ganha do sistema, né? Então, é importante que a gente conheça esses benefícios que a gente chama de intangíveis. E risco também é muito importante de ser considerado, né? A questão do risco. E existem formas de analisar o risco, algumas delas eu apresento aí para vocês, que a gente pode trabalhar com análise de sensibilidade. Existem programas específicos para trabalhar com risco, né? Por exemplo, o @risc, para poder analisar até que ponto o meu sistema é relativamente seguro de eu investir ou até que ponto ele realmente é um sistema arrojado, que tem um risco alto, que às vezes uma pequena modificação em algum coeficiente técnico do sistema tem um impacto enorme, de repente, na viabilidade econômica desse sistema. Então, a gente tem que fazer essas análises de risco também. E agora, eu vou passar então para essa parte de análise de investimento, que a princípio é um tema que as pessoas têm um pouco até de medo, né, de trabalhar. Mas não é um bicho de 7 cabeças, e a gente vai tentar mostrar para vocês que dá para ter uma compreensão geral, mesmo que a gente não se torne um especialista no assunto, mas a gente consegue compreender alguns desses conceitos, desses princípios, e que serão necessários para as análises econômicas. Então, como eu falei para vocês, a bovinocultura de corte e os sistemas integrados de uma forma geral, eles são sistemas com longo horizonte, né? São sistemas de longo prazo e onde há um grande aporte de capital, ou seja, eles necessitam que a gente trabalhe com uma lógica de projetos.
A gente não pode simplesmente trabalhar com orçamentos anuais. Claro, desde que quando a atividade está em andamento, tudo bem, a gente trabalhar com orçamentos para poder prever, por exemplo, qual a minha despesa ou a minha receita do próximo ano. Mas em termos de investimento, em termos de tomada de decisão, é necessário a gente trabalhar com projetos. E aqui tem alguns exemplos, por exemplo, se eu vou trabalhar com formação ou recuperação de pastagem, construção de curral ou cerca, são projetos típicos de investimento. O que é um investimento? Investimento é todo aquele gasto que o produtor tem e que ele não é consumido em apenas um ciclo de produção. Ele vai ser utilizado, aquele recurso vai ser utilizado ao longo de vários ciclos de produção. E isso tem uma diferença do ponto de vista econômico quando a gente vai trabalhar essas análises. Então, é diferente, por exemplo, de um custo de produção. É diferente de uma análise de um ano. Ela tem que considerar que por exemplo, se eu investir numa benfeitoria, essa benfeitoria vai durar vários anos, vão ter custos fixos que vão estar associados a esse investimento. Então, quer dizer, é todo um tratamento econômico específico para essa situação. E aqui mostrando para vocês que esse é um perfil típico de um projeto de investimento. Quando se faz um investimento, normalmente o primeiro ou os primeiros anos do investimento, se tem uma receita líquida negativa até que haja uma recuperação desse capital por conta das receitas futuras que vão começar a pagar esse investimento. Então, esse é um gráfico que ilustra essa questão do que seria um projeto típico de investimento. E aqui, como eu disse, eu voltaria nesse assunto da questão da preferência pelo dinheiro. Por que a gente vai voltar nesse assunto? Porque ele é essencial dentro de um esquema de fluxo de caixa e que a gente vai trabalhar com um horizonte longo, né? Então, a gente comentou que existe uma preferência temporal pelo dinheiro. E o que isso significa? Que R$1.000 hoje valem mais do que R$1.000 na semana que vem, ou R$1.000 daqui no ano que vem, ou em qualquer tempo futuro. Por quê? Porque, primeiro, que existe o efeito de inflação. Então, hoje o meu poder de compra é daqui a um ano, devido à inflação, meu poder de compra é outro com esses mesmos R$1.000. Então, como existe essa preferência temporal pelo dinheiro, como que a gente vai poder trabalhar, analisar um projeto com fluxos de caixas futuros? A gente não tem como somar essas coisas todas, porque elas têm valores, o montante pode ser igual, mas o valor real é diferente, então a gente não pode simplesmente somar todos esses valores. E aí a gente introduz então o conceito de capitalização e desconto, que é justamente o conceito é muito simples, vocês não precisam, a fórmula é só para vocês tomarem conhecimento, mas o importante é o conceito, é entender o que isso significa. O que é um fator de capitalização? Por exemplo, quando a gente aplica o nosso dinheiro na poupança, a gente está aplicando um fator de capitalização. Ou seja, o meu dinheiro hoje, aplicado a uma taxa de juros, vai me render alguma coisa que no futuro vai ser maior do que hoje. Então, isso é um fator de capitalização, que é o que está mostrando essa primeira equação aí. A segunda equação é o fator de desconto, que é justamente o contrário da primeira. Ou seja, se eu estou partindo de um valor futuro e trazendo para o dia de hoje, então eu vou aplicar a lógica inversa. Eu vou descontar a taxa de juros que eu determinar, eu vou descontar daquele montante e ter o correspondente daquele montante no futuro, eu vou ter o correspondente dele no presente, depois que eu descontar essa taxa. Então, o conceito é esse, é muito simples. Quando a gente projeta daqui um valor atual para o futuro, a gente aplica uma taxa de capitalização. Quando a gente pega um valor do futuro, por exemplo, um fluxo de caixa, um fluxo de caixa do ano 10 no meu projeto, e eu preciso somá-lo com o do ano 5, ou do ano 1, melhor ainda, eu vou simplesmente aplicar um fator de desconto para trazer esses valores para o valor atual, e aí sim eu posso somar, porque aí eu estou somando coisas que são semelhantes.
que tem o mesmo valor real. E aí, então, a gente entra já na questão dos parâmetros de avaliação de projetos. Como que a gente vai fazer para poder avaliar esses projetos, né? Considerando que eles têm esse horizonte de tempo prolongado, a gente tem que trabalhar com a questão de fluxo de caixa, determinar alguma taxa mínima de atratividade, que é o quê? Eu determinar qual é o mínimo que o meu projeto tem que me render para que eu ache interessante investir nele. Por exemplo, se ele me render menos do que a caderneta de poupança, eu vou investir, eu vou correr risco em investir nesse projeto? É uma decisão pessoal, mas eu acho que do ponto de vista econômico não faz muito sentido. Faria mais sentido eu investir, colocar o meu dinheiro na caderneta de poupança. Então, quem está elaborando o projeto vai definir essa taxa mínima de atratividade. E também ver a questão do valor residual do projeto. Com base nesses parâmetros, a gente trabalha, então, alguns dos itens mais comuns em avaliação de projeto são justamente o valor presente líquido, que a gente vai explicar para vocês o que é, taxa interna de retorno, razão, benefício, custo. Então, esses são alguns dos parâmetros que a gente costuma trabalhar. Existem vários outros, e como eu disse, ninguém aqui vai sair hoje especialista do assunto, mas pelo menos vai ter uma ideia do que se trata e vai poder começar a se familiarizar com esses assuntos. Bom, o valor presente líquido. Como eu falei para vocês, a gente não tem como somar fluxos de caixa de anos diferentes. A gente não pode somar porque eles têm valores reais diferentes. Então, a gente trabalha com o conceito de valor presente líquido. O que é isso? A gente vai trabalhar com o desconto dos fluxos de cada ano para poder trazê-los todos para uma mesma base. E aí sim a gente pode trabalhar com esses números. Então, é o parâmetro de projeto mais usado, tá? E ele é fácil de calcular, a fórmula parece realmente uma aberração, mas ele é fácil de calcular. Inclusive, o próprio Excel faz esse cálculo para vocês. Tá? Então, é muito simples de trabalhar. O mais importante, por isso que eu falei, o mais importante é vocês entenderem o conceito desses parâmetros. E a gente considera, então, que um projeto é viável quando o VPL é maior do que zero. Ok? Quando o VPL é igual a zero, é indiferente. Indiferente do ponto de vista econômico, porque existe ainda o risco. Então, quer dizer, se o meu projeto está me dando o mesmo que... ele está me dando uma mesma condição que eu poderia ter em outra alternativa, então eu tenho que analisar o risco, porque em outra alternativa talvez eu tenha um risco menor. Agora, o VPL sendo negativo, o que o meu projeto está me mostrando? Que ele é inviável. E a gente vai entender por quê. Então, aqui é só para poder mostrar para vocês um exemplo, para ficar mais claro, o que é o VPL e como ele funciona. Aqui é um exemplo de um projeto em que a gente tem um fluxo de caixa aí para 5 anos, o primeiro ano de investimento. Se a gente pegar, então, o fluxo de caixa, primeiro ano, investimento de 50 mil. Nos anos 2 até o ano 5, nós temos os benefícios líquidos, tá? O fluxo de caixa já é a receita menos a despesa. Então, sobrou positivo naqueles valores ali que a gente está vendo na tela. O que acontece? Se a gente simplesmente pegar aqueles valores positivos e somar com o valor do investimento, sem fazer nenhuma alteração, né? Sem dar o desconto, como eu falei, nós vamos ter um somatório de 10 mil reais. Isso poderia induzir o produtor a achar que esse projeto é viável. Porém, quando a gente aplica o fator de desconto, que é aquele que eu mostrei para vocês, e aí analisa o fluxo de caixa descontado, que é a penúltima linha aí da tela, em preto, a gente vê que os valores já mudam bastante com relação ao fluxo de caixa sem desconto. E no momento em que a gente faz o somatório desse novo fluxo de caixa descontado, o meu valor presente líquido do projeto é negativo, é 1.853.
Coloca isso, por exemplo, se fosse por hectare, você está recomendando um projeto que dá um prejuízo de 1.853 por hectare. Ou seja, é uma situação totalmente indesejável e que a gente tem que estar ciente que a gente não pode fazer aquele somatório do fluxo de caixa sem o desconto. Então, essa é a lógica da gente trabalhar com esse VPL, que é um parâmetro importantíssimo na análise de projetos. Existe também a questão da taxa interna de retorno. É muito mais complicada de trabalhar, de se determinar. Ela tem alguns problemas, porque em algumas situações, se houver inversão, mais de uma inversão, por exemplo, de sinal, se eu tiver fluxos de caixa negativo ao longo do meu horizonte de projeto, eu posso ter mais de uma solução. E aí a gente fica sem uma alternativa de taxa interna de retorno. Então, existem algumas outras questões que dá para fazer, tem algumas artimanhas que você pode lançar mão, mas é muito mais complicado, né? Então, mas de qualquer forma, é um parâmetro importante, muito comum de ser utilizado em projetos. E qual que é a definição? A TIR, como ela é conhecida, ela vai zerar o meu VPL, ou seja, ela vai me mostrar qual é a taxa mínima que aquele projeto vai me render. Se a minha taxa interna de retorno for igual à minha taxa de atratividade, que é aquela que eu falei, não, para eu investir nesse projeto, ele tem que me render no mínimo 10%. Então, se a minha taxa interna de retorno for maior do que esse valor que eu vou determinar, que o produtor vai determinar, junto com o seu técnico, provavelmente, então, esse projeto é interessante para ele. Por quê? Porque atende às demandas que ele tem em termos de investimento. Se a taxa interna de retorno for, então, maior que essa taxa de atratividade, o projeto é considerado viável. Se essa taxa interna de retorno for menor do que a taxa de atratividade, que é também determinada pelo produtor, então esse projeto talvez não seja tão interessante. Essa outra taxa alternativa que ele tem em mãos, talvez uma outra aplicação, seja mais interessante do que o projeto que ele está analisando. E aqui, mostrando para vocês a aplicação da fórmula, também, naquele mesmo exemplo, né, no projeto, e deu uma taxa interna de retorno de 8%. Se o produtor definiu que a taxa, por exemplo, a taxa mínima para ele investir no projeto seria igual a uma taxa de poupança, que é na faixa de 6%, 5,5%, 6%, então esse projeto é interessante, porque está rendendo mais do que a caderneta de poupança, né? Então são parâmetros que a gente trabalha, que a gente analisa para poder tomar a decisão com relação ao investimento no projeto.